Olha, eu confesso que eu adoro, né? O clima de Copa do Mundo é sempre muito diferente, é muito gostoso, ansiosa já por isso. E a CNN conversou com o técnico Tite sobre o que ele espera da Copa do Mundo. Lembrando que ele se despede, né, da seleção no Catar depois de 6 anos de trabalho. Então agora você confere a entrevista especial feita pelo nosso âncora Rafael Colombo. CNN Entrevista Especial. Nós vamos conversar agora com o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, com o auxiliar técnico César Sampaio, ex-jogador de futebol, ex-craque de bola. Tite, César, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN, viu? Rafael, é um prazer falar contigo, um prazer falar com a CNN. Estamos aqui à disposição. Valeu, César. Obrigado, Tite. Ô, Tite, a gente ouve muito vocês falarem, treinadores de futebol, na necessidade de tempo para desenvolver um projeto. Também tem sido muito destacado o fato de você ser um dos poucos treinadores da história do futebol brasileiro que teve tempo para desenvolver um trabalho. Para além do óbvio, que é o tempo maior para conhecer os jogadores, para enfrentar adversários, qual é a diferença do ser humano, do Tite, que chegou para a seleção na Copa da Rússia, pegando um trabalho ali no meio do caminho, e desse Tite que vai chegar para dirigir a seleção brasileira no Catar? Rafael, características de trabalhos diferentes. O primeiro trabalho, em 2 anos, numa fase de recuperação da seleção para chegar no Mundial. E agora, num momento de construção de equipe, num processo todo, com algumas características que, para mim, elas são determinantes na formação de uma equipe. Primeiro, a relação de confiança humana que se estabelece, dos vínculos que se estabelece, e depois 4 anos para te exercitar, acertar, errar, progredir, refletir, reconsiderar ou reafirmar conceitos para que chegue no momento decisivo, importante, definitivo, como é o Mundial, fortalecido. No meio disso tudo, Tite, desse ciclo completo, houve a pandemia. Em que grau a pandemia comprometeu? A pandemia foi para todo mundo, né? Evidentemente para todas as seleções. Mas em que grau a pandemia comprometeu a preparação que você imaginava, a ideal para chegar ao Catar nos cascos? Rafael, é difícil uma resposta específica para essa pergunta. Ela é multifatorial, ela é difícil. Teve situações que os jogos estavam marcados e aí remarcados, Copa América que foi remarcada, que não remarcada, para não ser no Brasil, acaba sendo. Teve uma série de intervenientes muito, muito importantes. O aspecto técnico ficou prejudicado. A grosso modo, eu digo assim, que foi um grande desafio nosso, de todas as comissões, para fazer desse momento que foi igual para todos, tirarmos as melhores lições, o melhor aproveitamento possível, dentro da realidade que se impunha no momento. Foi isso que, a grosso modo, a gente tentou nesses momentos de pandemia que aconteceram. Agora, Tite, tem um aspecto interessante também para a gente que é de fora do futebol tentar entender, né? Nós temos jogadores desses que vêm sendo, né, César, convocados constantemente, que provavelmente estarão na Copa do Mundo. Tem atletas de altíssimo nível, protagonistas nas maiores equipes do mundo, né? Famosos, queridos, cobrados desde muito cedo, mas ao mesmo tempo muito jovens, né? Você vai ter ali boa parte do grupo que vai encarar uma novidade. Uma Copa do Mundo para eles é uma novidade, né? Como é que ele dá com essa diferença que há? É gente muito experiente por um lado, está na estrada há muito tempo, mas uma Copa do Mundo, né, César? Imagino que você também possa se apoiar muito na experiência de um cara como o César, né, Tite? É um negócio diferente, né? Você acha que é muita gente nova junto? Isso interfere na formação do grupo ou não?
Rafael, o lugar de fala é do César, sim, é um capitão, viveu essa experiência dentro do campo, tem essa participação conosco fora, ele contribui de uma forma muito rica em relação a isso. Bom, é um momento em que, voltando à pergunta anterior, entendo que uma das coisas que a gente pôde estar mais próximo, até por conta dos protocolos também, né, nas folgas, né, não podemos liberar os atletas na Copa América, foi isso. Foi essa estruturação de grupo. Hoje, sim, esses meninos mais novos, eles têm uma Olimpíada nas costas, isso traz também uma segurança, e dentro dessa Olimpíada, a presença do Dani também, Daniel Alves, que esteve com a gente, né? Então, principalmente na chegada desses meninos, é um facilitador, e todos os nossos líderes, né? A maneira com que nós recebemos esses jovens, os atletas sempre procuram engajá-los, né? Até uma fala do Neymar para o Rafinha, dizendo, né? Faça aquilo que você faz nos seus clubes, no seu clube, porque o que te trouxe aqui foi isso. Então, já no primeiro jogo do Rafinha receber, né, essa naturalidade, a espontaneidade do Neymar, essa segurança, fora ele, o Thiago, o Casemiro, o Alisson, o Marquinhos, enfim, são atletas que recebem muito bem esses jovens, né? E, por outro lado, os jovens também, apesar da pouca idade, né, a grande maioria deles já são protagonistas nos seus clubes de origem, a maioria deles estão na Europa, então, enfim, são jovens de idade, mas de campo, né, com essa estrutura e também com os feitos que eles têm conquistado dentro de campo, e mais essa estruturação de grupo da Copa América nos traz uma confiança, e é isso que eles têm demonstrado dentro de campo. Agregando a isso, Rafael, o fato de nós termos na seleção brasileira contatos diretos, intercâmbio direto com os técnicos da Sub-20, das Olímpicas, da Sub-23, ele é contato direto, que eu digo, inclusive, em termos físicos, né? Em termos pessoais, essa comungar, democratizar essas informações todas, esses acompanhamentos dos atletas, fortalecem e facilitam uma adaptação maior à seleção principal. Então, quando a gente fala de Amadeu, quando a gente fala de Paulo, eu estou falando dos técnicos todos da categoria de base, que tiveram grandes, Guilherme, Dalladea, Jardine, Micali, Ramon. A gente está falando de profissionais que trabalharam também esses atletas todos para que essa transição e esse momento importante na seleção principal também seja com uma naturalidade maior, em função até da responsabilidade, da expectativa toda que, na tua pergunta, tu acabou colocando, e ela acaba gerando, sim. E tem uma expectativa enorme também, não é, Tite, César, sobre o Neymar, não é? É inegável, ele acabou sendo o herdeiro de um elenco de craques da seleção brasileira, de camisa 10, de camisa 9, de camisa 7, não é? Em 14 ele se machuca na Copa, em 18 ele chega em processo de recuperação, salvo eventuais problemas que podem acontecer em treinamento físico, né? Um machucado qualquer, uma contusão qualquer. Que Neymar a gente vai ver em campo em 22? Aquelas críticas da Copa passada de que ele caía muito, simulava. A gente vai ouvir isso de novo? Será? Rafael, a gente tem que estabelecer, eu procuro estabelecer sempre o fato real e o momento real. Até porque, se algumas pessoas pegarem o Tite alguns anos atrás, ela vai ver ele com série de outras características. E a gente acaba se moldando com o tempo, estruturando com o tempo, ideias novas vão acontecendo, ou algumas convicções, e essas elas são de cunho pessoal, moral, ético, elas permanecem. Mas, inevitavelmente, o ser humano busca. Então, essas comparações eu busco para deixar um pouco de lado e ver o fato real. Qual é o fato real hoje do Neymar e qual é o trabalho da seleção brasileira em cima de todos esses atletas para essa Copa do Mundo? É uma Copa do Mundo diferente. Diferente porque são 28 dias de Copa. Porque são poucos dias de preparação. Vão dar 9 dias de preparação. E ela já vai estar jogos de 3 em 3 dias. O que eu quero dizer com isso? Essa preparação inicial, Rafael, de orientar o atleta para quê? No aspecto clínico, no aspecto físico, no aspecto técnico,
ele esteja na sua melhor condição. Por quê? Que não estando na sua melhor condição, ele vai correr um sério risco de não convocação ou de uma performance baixa. Então, essa característica ela é marcante. Para fechar um pouquinho, eu ouço bastante ou uma série de pessoas dizendo assim, eu gosto de ganhar tudo, eu gosto de ganhar até para o ímpar, eu não gosto de ganhar... eu sou competitivo aos extremos. Primeiro que eu não consigo conceber uma pessoa de excelência que atingiu alto nível se ela não tiver um nível de competitividade. Mas para mim a pergunta, e eu coloco isso para nós, a comissão técnica, e para os atletas você está com vontade de te preparar antes da competição? Porque aí reside para mim o grande mote do sucesso, a preparação anterior, que é o que nós estamos fazendo. E o Neymar vai bem preparado? Vai estar no seu melhor momento em termos técnicos, físicos. A gente tem acompanhado os jogos, a gente acompanhou os jogos conosco. Os jogos, os principais lances representativos agora têm demonstrado isso. Eu estava subindo no elevador hoje e aí um rapaz olhou para mim e disse assim, cara, aquela bicicleta do Neymar, ela tinha que ter entrado, que plasticamente era muito linda, cara. Eu olhei para ele e abri um sorriso, assim, pro gesto técnico. Nem fale, né? Vocês imaginam uma primeira fase sofrida para quem vai estar aqui no Brasil acompanhando vocês? Como tendem a ser os jogos? É claro que é difícil imaginar, projetar isso, né? Mas contra a Sérvia, contra a Suíça, contra Camarões, vocês imaginam ferrolhos, defesas muito austeras para o Brasil enfrentar? Como é que vocês projetam esses 3 jogos? Bom, Sérvia é uma equipe que vem com números importantes, com atacantes, principalmente atacantes assim, referência na Europa, né? Vlahovic, Mitrovic e Tadic são os destaques aí. Um treinador também com DNA ofensivo, uma equipe que se dura, principalmente em bola aérea, bola parada, uma equipe que tem esses pontos fortes. Foi uma das adversárias do Brasil também, né, na primeira fase, na Copa passada. Então, sim, bom, tratando-se de Copa do Mundo, o próximo adversário é o mais difícil e eles jogam o país, eles jogam a nacionalidade. As que não têm, muitas vezes, uma qualidade técnica, a entrega dos atletas dentro de campo traz toda e qualquer atenção. A Suíça já com uma equipe taticamente no 4-2-4, 4-4-2, uma equipe mais padrão, a Sérvia no 5-3-2 ou 5-2-3. E Camarões já uma equipe que uma escola também que a gente já conhece bem, uma equipe mais de contato mesmo, né, com atacantes, né, de um biotipo avantajado, enfim, mas esses dias nós temos nos preparado para a Sérvia, a gente dorme e acorda estudando Sérvia, lendo Sérvia, buscando toda e qualquer informação da Sérvia. E sim, é uma equipe que vai exigir muito da nossa equipe, mas nós chamamos de diagnóstico, o termo técnico, né? O diagnóstico que a gente tem feito tem sido fidedigno e a gente também tem auxiliares que têm visto em loco os jogos da Sérvia. A expectativa é boa e que a gente possa estrear bem, né, com uma boa performance para fazer merecer o resultado. Vocês acreditam numa nova Croácia, numa surpresa assim, final de Copa do Mundo, para além de França, Brasil, Argentina, Alemanha, aquelas seleções que sempre chegam para ser campeãs? A perspectiva é de um título entre as grandes? Vocês estão projetando alguma seleção dessas consideradas de relevância mediana, relevância histórica, né, mediana no futebol, como possível surpresa? A se refletir, Rafael, porque numa fase inicial, onde tu tem uma fase de grupos, ela ainda te permite uma margem de erros maior. A partir do momento que tu tenha um jogo só, e esse jogo é determinante de fases e de conquista de título, a possibilidade do aleatório, do circunstancial, do acidental no futebol, principalmente um esporte que o placar dele é sempre muito, muito pequeno. Eu digo assim, é interessante nós refletirmos. Ela não é uma construção igual ao basquete de pontuação, ou de voleibol com uma pontuação que normalmente a melhor performance determina a vitória. Mas um jogo só
e um placar, e essa característica do futebol baixo, com uma quantificação baixa, ela te permite, sim, ela aumenta a possibilidade de ter surpresas, sim. Nós tivemos no Catar, né, vendo um fato positivo, né? Nós tivemos vendo todo esse monitoramento, os aparatos tecnológicos e a qualidade dos gramados, enfim, a infraestrutura toda fantástica e também toda a atenção da FIFA contra o antijogo. O que eu vejo dentre as Copas vai ser a Copa em que o jogo, a qualidade do jogo vai estar tendo, e o bom jogador, né, a qualidade do jogo passa por um bom jogador, eles estarão mais protegidos, ou seja, a qualidade do campo e esse monitoramento vai fazer com que aumente a possibilidade de termos bons jogos, né? E que os bons jogadores estarão mais protegidos. E também, com esse avanço tecnológico, a Copa em que mais informações, né, um adversário vai ter do outro. Então, sabendo trabalhar com essa informação, sim, para mim, vão vencer. A qualidade técnica vai ter mais possibilidade de vencer, atrelado a isso a um bom diagnóstico com as informações oferecidas. Se a gente levar em consideração o fim da Copa da Rússia e a última convocação agora para o Catar, muita gente ajudou a seleção, vários jogadores ajudaram a seleção, uns ficaram pelo caminho, outros ficarão, outros serão escolhidos. Para além do aspecto técnico, né, que eu imagino seja o critério que impera na hora da escolha, como é que é chegar nessa hora e falar assim, puxa, esse aqui foi um cara nota 10, me ajudou ali, podia ser útil, mas eu vou levar outro. Deve ser duro no aspecto humano também, né? O Sampaio foi um nome muito pedido em 94, né? Não chegou a ser cortado, mas muita gente pediu o Sampaio, né? Deve ser difícil, né, Tite? É muito interessante. Muito obrigado, Rafael, por ter feito essa pergunta, que vai oportunizar aquilo que nós temos enquanto condição humana de respeito a todos os atletas. E eu anotei aqui a primeira e última convocação, porque é surpresa, eu quero ver esse detalhe, porque essa construção dessa equipe toda, ela passou por toda a participação e a contribuição de todos esses atletas. 79, né? 79 atletas. 79. E que humanamente, e eu sou um humanista por excelência. Somos. O respeito, eu digo assim, que eu como ex-atleta, eu colocava assim, ó, o técnico tem todo o direito de fazer a sua escalação. O que eu observo é o respeito pessoal e se ele me treina, eu não sendo titular, igual ao atleta titular. E é isso que a gente procura fazer, porque isso é respeito pessoal, isso tem que ser traduzido em ação. Não é eu falar uma hora para ti nessa entrevista, e aí eu dou uma entrevista no outro canal, e aí eu vou divergir, eu vou refazer uma resposta. Não vou ser incoerente, não vou ser mentiroso, não vou ludibriar, não vou enganar, não faz parte do nosso... É de ter, sim, esse reconhecimento, mas também entender que essa competição leal dos atletas para melhor performance, para excelência, ela vai ser medida, sim. Tite e César, eu queria perguntar para vocês o seguinte, uma curiosidade. Vocês, é claro, já acompanharam Copas do Mundo, aliás, a imensa maioria aqui no Brasil, né? Como profissionais do futebol, antes disso como torcedores, aficionados, e sabem como fica o país antes de um jogo da seleção brasileira, né? A escola fecha, o escritório fecha mais cedo, o pessoal se reúne em casa, em bar, todo mundo de verde e amarelo, etc. e tal. Quando vocês estão lá, entrando no ônibus para ir para o estádio, na preleção, é claro que tem toda a tensão do jogo e tudo mais, mas vocês pensam nisso? Falam assim, pô, São Paulo agora deve estar parada, não tem trânsito no Rio de Janeiro, está todo mundo os escritórios fecharam, as escolas estão fechadas, está todo mundo vendo a gente. Vocês pensam nisso? Quando eu estava fazendo a pergunta, eu estava viajando no tempo para ver a resposta, depois o César complementa, e nós temos um trabalho aqui na CBF de segunda a sexta, das 10 da manhã até a 1 da tarde, depois das 2h30 às 7 da noite, acompanhamento de todos os jogos, enfim, toda a estrutura que tem a seleção, e depois acompanhamentos de jogos no final de semana, ao vivo ou pela TV. E então, eu sendo gaúcho, estando no Rio de Janeiro já há bastante tempo, eu vou te dar a resposta, não é brincando, mas
É o que eu ouço bastante. Ele fala assim, a gente quer na Copa do Mundo 7 churrascos. Isso quer dizer, são 7 jogos que a gente quer e esse é o objetivo. Sim, cara, é maluco, né? A dimensão disso. Lógico que são etapas das nossas vidas. Eu me lembro meu primeiro jogo como profissional, minha primeira vez no Maracanã, primeira vez em Wembley. Então são degraus assim que a gente vai subindo até chegar a representar, sermos os representantes, né, de um país com maior conquista na modalidade. E como eu morei em 2 outros continentes, né, na Europa e na Ásia, e é legal no Japão e na Espanha especificamente, você vê que os espanhóis e japoneses, saindo o Japão da Copa e a Espanha, eles torcem para o Brasil. Então isso até transcende a nossa nacionalidade, né? E o bom disso é que a gente não dá para você chegar lá e entrar, né, nessa atmosfera. O nosso dia a dia tem sido assim, né? A gente já tem vivido isso, são tijolinhos, como o Tite falou, você quer ganhar, quero, você quer se preparar, a gente vem se preparando para isso, né? Então acho que estando lá vai ser mais uma etapa que foi construída com pequenos tijolos, né, que tem sido o nosso dia a dia aqui na CBF, como o Tite já explicou. O país está saindo de um processo político difícil, né? Claro que eu não vou pedir a vocês que façam nenhum comentário a respeito disso, seria indevido da minha parte, mas vocês imaginam que a seleção brasileira, a partir da Copa do Mundo, da estreia na Copa do Mundo, possa voltar a significar o que ela significou, na maioria das vezes, para o povo brasileiro, um motivo de união, de junção, que as pessoas se encontrem para a Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo com um objetivo só, que é o de torcer pela seleção. Não que isso faça de alguém mais ou menos patriota, ame ou deixe de amar o Brasil, nada disso, enfim. Nem todo mundo curte futebol, é um direito, mas a seleção pode ser um pontapé inicial, pelo menos, num processo de pazes entre os brasileiros? Vocês têm essa concepção também ou não necessariamente? O futebol, ele transcende a paixão, ela contagia. E talvez essa seja a grande unidade que o futebol traz, afora ser um veículo de educação muito forte. Talvez o veículo afora mais digamos assim, menos onerosa de se educar seja o esporte, seja o futebol, e o futebol faz parte disso. Quando chega perto da Copa, eu aprendi um pouquinho observando de que o torcedor, ele tem a grandeza no seu clube e ele quer ter um representante do seu clube na seleção brasileira. Essa é o maior objetivo. Eu lembro no primeiro jogo, quando eu fui assistir, foi Botafogo e Flamengo, o pessoal todo falando, Jefferson, vai convocar o Jefferson. Eu fui dormir, o Jefferson ecoando, assim, por quê? Porque era a representação do seu clube dentro da seleção brasileira. Então a gente tem essa dimensão. E tem a dimensão também que para o garoto, para o adolescente, essa interação de unidade, ela fica mais aflorada. Eu digo assim que a pessoa que já está em uma certa idade, daqui a pouco que não é da bolha futebol, mas também vai acompanhar, ele tem essa capacidade, sim, de unir num momento especial como é a Copa do Mundo. Então são momentos distintos, mas com essa mesma paixão. A gente está caminhando para o encerramento aqui, mas eu não podia deixar de te perguntar, Tite, eu vi você postando imagens com os seus netos, né, colando figurinha no álbum da seleção com os seus netos. A minha filha também está colecionando, enfim, virou uma febre danada, né? Quem completou a página do Brasil está no caminho certo ali? Acertou mais ou menos quanto da lista, Tite? Essa foi boa. Boa. Teve dois meus netos, não filmou porque a minha nora, acho que a Fernanda ficou gravando, eu não vi, e na rede social deve ter colocado, foi ela que colocou, porque eu estava com os dois aí olhando, e eles me perguntaram, isso aqui vai estar, vovô? E aí eu devo ter falado, sim. Está colocado? Disse sim? Sim. Ederson? Sim? Mas está no caminho certo? Sim, está no caminho certo.
assim como certo está, daqui a pouco, uma série de garotos aí que possam não ter o álbum, de alguma forma a gente ser solidário a eles e poder participar aí para que eles tenham também a busca de ter um álbum legal, de ter a figurinha, de ter o seu ídolo, e ele acaba o quanto é importante, transcendendo o atleta, nós, a gente transcende sermos exemplos de educação também eles, na nossa conduta competitiva, na busca de ganhar, sim, mas com princípios. Talvez essa dos atletas, essa incumbência também, afora o ganhar, paralelamente a isso a gente tem, e tem isso muito claro também. É bom saber que o álbum indica o caminho da lista, porque se depois do dinheiro todo que eu gastei nesse álbum, Tite, você dissesse que tá tudo errado ali, eu ia pedir reembolso, viu? Agora, a gente tem de encerrar nosso papo aqui, Tite, César, eu queria pedir a vocês que deixassem uma mensagem para as torcedoras, para os torcedores brasileiros que estão nos acompanhando aqui na CNN e vão torcer por vocês lá no Catar. A gente tem um objetivo, que tal qual falou, a gente não vai fugir da responsabilidade da busca do título mundial. É o nosso sonho, sim, é um objetivo inicial chegar na final, né? O Brasil não chega já há algum tempo. Tomara que a gente faça todo o trabalho possível e tomara que nós sejamos merecedores da conquista. Isso é um simbolismo, uma forma representativa de que a gente está trabalhando também para isso. Mas que para conquistar tem que ser melhor, tem que ser mais digno, tem que ser mais competente. Tem regras, tem disciplina e tem qualidade para buscar. Tomara que a gente tenha toda, junto com a torcida, com as pessoas que querem, que se identificam conosco, que a gente possa ter essa força toda. Da mesma forma, eu tenho aqui na tela do meu celular, esse tem sido... Primeira coisa aí, quando a gente levanta, tem sido direcionar, canalizar todas, ainda mais esses dias que antecedem, né, a lista macro que a gente deve enviar. Então, o Tite sempre pede para que a gente possa se aprofundar nas nossas observações e que a gente possa trazer a nossa opinião muito bem fundamentada, e tem sido esse o meu propósito, né, de estar 100% filtrado aqui na minha responsabilidade, que a gente possa representar o nosso país de uma outra forma, eu agora como auxiliar, né, mas com o que eu tenho de melhor, e isso passa por um melhor César diário, e é nesse caminho que a gente vai, né, estruturando, como o Tite disse, para merecer, né, fazer por merecer. Olha, muitíssimo boa sorte. Vocês sabem, terão a torcida de um país inteiro. Queremos 7 churrascos em 7 jogos da seleção brasileira até a final e terminar o último churrasco comemorando o hexacampeonato, mas independentemente do resultado, tenho certeza que hoje boa parte de brasileiras e brasileiros tem orgulho da comissão técnica da seleção brasileira, porque são seres humanos especiais, são referências na profissão, ex-atletas, treinadores, auxiliar técnico, e agora é ir para o jogo, é ir para o campo. Muito obrigado pela atenção com a CNN. Boa sorte e esperamos recebê-los de volta aqui, pouquinho antes do Natal, comemorando o 6º título brasileiro da seleção. Boa sorte para vocês. Obrigado, Rafael. Um abraço. Obrigadão. Valeu, gente. É isso. Conversamos aqui na CNN com o técnico Tite, com o auxiliar técnico da seleção brasileira, César Sampaio. Até a próxima.